Agora a pergunta é sobre educação. Educação pública, por essência, é um serviço oferecido e gerenciado pelo poder público, como o próprio nome diz, pelo governo, pelas prefeituras. Contudo, num cenário em que a Prefeitura de São Paulo não consiga atender à demanda e, especialmente, não consiga promover os avanços nos indicadores de aprendizado, a gestão privada de escolas municipais pode ser vista por alguns como uma solução mais eficiente e inovadora. Na sua opinião, a iniciativa privada é mais capaz de gerir serviços públicos essenciais como a educação do que o próprio poder público? E o setor privado, na sua opinião, deveria ser um parceiro, deveria ser um modelo a ser seguido, ou poderia, inclusive, assumir a gestão de unidades, de estabelecimentos de ensino para resolver os problemas da educação em São Paulo? Bom, então, Pavanato, você tem 3 minutos aí para a tua resposta. Então, os movimentos de esquerda, eles sempre tentam produzir uma confusão. Se você é contra uma educação estatal, logo você também é contra uma educação pública. Então eles associam como se público fosse necessariamente estatal. Serviço público é um serviço que está disponível para todos. Não necessariamente esse serviço precisa ser estatal. A gente pode ter modelos de gestão diferentes na medida em que a gente vai identificando que alguns modelos vão funcionar melhor ou não. Um exemplo na cidade de São Paulo é a questão, com todas as falhas que você possa apontar, teve um caso tal que teve desvio, etc. Acontece. Na política, infelizmente, no Brasil, a corrupção ainda é muito presente. Mas antes de você ter o modelo do charter school, que é você contratar creches privadas para suprir a necessidade de creches, você tinha fila na creche. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, você não tem mais esse problema. Ou seja, você simplesmente contratar escolas privadas, creches privadas, resolveu o problema. Então, da mesma forma na educação, eu acho que nem sempre você precisa ter só um modelo. Quem pensa que tem que ter só um modelo é dogmático, não é gestor público. O gestor público tem que olhar a situação, olhar como está o sistema hoje e procurar alternativas. E muitas vezes o modelo do voucher, que é você fornecer à família um voucher para que ela possa escolher subsidiar uma escola privada, pode ser uma alternativa, por que não? Vamos fazer uma concorrência? Vamos dar voucher para todo mundo, deixa as escolas totalmente estatais e deixa as pessoas escolherem o que elas fazem com o voucher e vão ver qual escola vai ser mais frequentada, se as privadas ou se as públicas, ou se as estatais. Eu garanto que as escolas não estatais provavelmente serão as mais frequentadas, porque você vai ter mais concorrência e provavelmente você vai ter um incremento ali na qualidade do ensino. Então, eu não entendo muitas vezes o medo que eles têm de abrir a concorrência. Eu não estou defendendo acabar com a escola estatal, continua tendo. Mas vamos abrir a concorrência para a iniciativa privada? Vamos permitir que os pais tenham mais autonomia? Você que tem seu filho e não gosta da escola estatal que você coloca o seu filho? Se você tivesse um voucher ali no valor que o Estado disponibiliza e gasta todo mês para custear a escola do seu filho e você pudesse escolher subsidiar uma escola particular, muitas vezes até tendo que complementar o resto, mas alguns pais podem tomar essa decisão, não seria melhor para você? Você não teria mais autonomia para tomar escolhas? É isso que eu defendo. E é isso que ele não vai defender aqui. Ele vai tentar, obviamente, ele vai ter que criar um espantalho para dizer que, olha só, ele quer acabar com a escola pública, o que na verdade eu só não defendo que o modelo tem que ser totalmente estatal, porque realmente o modelo que eu defendo traz mais autonomia. Agora, quando você olha para o modelo de países que o pessoal costuma defender, o alinhamento com Cuba, o alinhamento com Venezuela, o alinhamento com outros países que você tem escolas plenamente estatais de baixíssima qualidade, apesar do que eles tentam propagar aqui no nosso país, aí é obviamente que ele vai defender esse mesmo modelo aqui pra gente e não é um modelo que funciona. Você vê países como a Holanda e você tem modelos mais abertos e nesses países o modelo funciona melhor. Bom, então agora você tem 3 minutos. Não, só 3 minutos, pelo costume, só para retomar a última pergunta, falar só uma questão. Porque Tá. o Pavanato ele é um grande combatente dos invasores. Você sabe o que é grileiro, Pavanato? Grileiro é aquela pessoa que ela se apropria geralmente, um grande fazendeiro, de uma terra que não é dele, e daí eles botavam um grilo nos títulos de propriedade para fingir que era antigo e comprovar que aquele título era dele. Sabe o que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, Igor? Ele fez um projeto que é para regularizar a grilagem, ou seja, esses invasores de propriedade, o governador que ele defende está regularizando. E ele está regularizando, sabe por quanto? Tem terra maior que município no estado de São Paulo, que está sendo leiloada, regularizada com 90% de desconto. Duvido que você que está ouvindo a gente, quando você vai financiar seu carro, sua moto, sua casa, você consegue 90% de desconto. Mas para grande fazendeiro isso tem. Esses invasores, o Pavanato não fala. Mas vamos... Beleza. Ó, levantar a mão lá significa que tu fugiu do tema. É porque eu tava respondendo o outro, mas beleza, não vai acontecer. A gente criou um limite para poder fazer isso e sem fugir do tema por tempo suficiente. Vamos voltar pro tema da educação? Mas eu vou te dar uma advertência. Tudo bem. Não chora, não. Não, sem problema. Então vai lá. Não, sobre a questão da educação, o problema da educação pública no estado de São Paulo não é gestão, na minha visão.
O governo Tarcísio, no ano passado, ele retirou 11 bilhões de reais da verba mínima obrigatória para educação estadual, com o apoio dos deputados bolsonaristas lá. A gente tinha um piso constitucional de educação aqui no estado de São Paulo, que era maior do que o piso federal obrigatório, e ele resolveu retirar 5% desse piso. Então são 11 bilhões de reais a menos que estão deixando de ir para a escola do seu filho, para ele pagar, para comprar livro, para fazer a manutenção adequada da escola, para contratar mais professores. Esse é o problema. A crise da educação no Brasil, eu acho que não é a crise da gestão dos problemas do serviço público. Pelo contrário, eu sou um defensor do serviço público, porque eu acho que o serviço público existe, porque tem pessoas que não têm dinheiro para pagar, e elas também têm que ter acesso à educação, à saúde. Cuba, que ele mentiu aqui, tem um dos melhores indicadores de educação do mundo, de alfabetização do mundo. Claro, você pode pegar exemplos de coisas que dão certo e dão erradas no mundo inteiro. Agora, o problema da educação estadual e da educação municipal aqui em São Paulo é a falta de investimento adequado que você tem. O governador tirou 11 bilhões de reais da rede estadual de ensino. A maioria dos professores que estão hoje na rede estadual da Norte são categoria O, que é um vínculo precário, que você não tem qualquer garantia para o professor poder ter tempo para se dedicar, para se formar adequadamente. E isso o Pavanato não fala nada. Eu acho que a iniciativa privada, ela existe com um objetivo. Não importa em qual área. É a lucratividade do seu empresário. Acabou. Na sociedade que a gente vive, isso é perfeitamente normal. Agora, o Tarcísio entregou uma série de escolas estaduais aqui em São Paulo para gestão, para administração da iniciativa privada. Eu pergunto para você, se o objetivo da iniciativa privada, qualquer que seja, isso não é um problema quando a gente está falando de um serviço privado, é ganhar lucro, como que os administradores das escolas estaduais vão aumentar sua lucratividade administrando uma escola estadual? Eles vão gastar menos com a reforma da escola, vão gastar menos com a compra de material didático para os alunos, vão fazer menos investimentos que os alunos precisam. Então, o que a gente está vendo é que essa lógica de você... Essa é a cantilenha que eles fazem, né? Você vai lá, você desinveste na educação, você tira 11 bilhões de reais para a escola piorar, deteriorar a sua qualidade. E depois você fala, tá vendo? A gente tirou dinheiro, o público não dá conta, o privado tem melhor condição de administrar. Acho que isso não é a solução para a educação de São Paulo. Boa. Então agora, essas foram as perguntas do jornalista. Então a gente vai voltar agora para a mesma coisa que a gente fez no primeiro bloco. Nesse terceiro bloco são perguntas livres com a mesma dinâmica. Então a pergunta vai ter 1 minuto, a resposta 3, a réplica 2 e a tréplica 1. Tá bom? Eu vou sortear aqui novamente quem vai começar, tá bom? Sem olhar, não tô nem olhando. Deixa a câmera em mim aí para todo mundo ver que eu não tô nem olhando. Vamos lá. Pô, tá de sacanagem, vai parecer que eu tô roubando. Tu tá vendo que eu não tô roubando, Pavanato. Tá bom? Então tá. Ó, aqui é o ditado. Isso. Então, ó, o Cortez vai fazer a primeira pergunta, então. Tô com sorte hoje. Vamos continuar falando de educação. Pavanato gosta muito de universidade, ele passa boa parte do tempo dele indo em universidades públicas provocar os estudantes, tentar fazer um sensacionalismo lá para depois postar vídeo na internet, falou que apanhou de adolescentes, que rasgaram as bandeiras deles. As nossas universidades estaduais em São Paulo são um motivo de orgulho para o Brasil. Estão entre as melhores universidades do Brasil, da América e do mundo, e produzem muita coisa boa, que deveria ser motivo de orgulho que um vereador como o Pavanato deveria estar buscando valorizar, incentivar e não fazer esse tipo de sensacionalismo. Então, como o Pavanato ele frequenta muito as universidades públicas, eu queria perguntar para ele se ele sabe qual que é o investimento das universidades estaduais paulistas, a USP, a Unesp, a Unicamp, qual que é a fonte de financiamento das nossas universidades e desde quando que esse valor está congelado na mesma porcentagem. Vai lá, Pavanato. Bom, tem 3 minutos aí para tua resposta. Bom, primeiramente, é até bom porque ele fez essa pergunta e eu vou poder matar uma pergunta minha. Vou poder devolver uma pergunta aqui para expor como é a hipocrisia da esquerda no nosso país. Eu não sou... Ele tá com a cola dele ali, ele anotou todos os números, então eu não sei os números de cor de cabeça, obviamente. Isso é óbvio, né? Não sou um computador. Mas é interessante o que aconteceu. Esses meus vídeos que ele fala que eu vou na faculdade para provocar, eu tentei fazer basicamente o que acontece nos Estados Unidos. Você vai numa faculdade, coloca a sua mesa e propõe um debate. Eu desafio todo mundo que está assistindo esse podcast, assistam os meus vídeos e vejam se em algum momento fui eu que causei o tumulto. Todas as vezes que eu tentei debater dentro da USP, eu coloquei a minha mesa, coloquei as minhas plaquinhas com as perguntas para as pessoas sentarem voluntariamente e debaterem comigo. E o que aconteceu? Eu fui agredido. Em uma das vezes, os supostos estudantes, membros de DCE, essa cambada que tá lá gastando dinheiro público, mas não estuda, usaram barras de ferro pra tirar a gente de lá. Tentaram roubar celular, tentaram quebraram câmera. Para além disso, recentemente, depois da morte do Charlie Kirk, eu recebi
diversas ameaças de morte. Diversas. Assim, e ameaças explícitas de professores universitários, de Universidade, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, recebi ameaça de morte. E identifiquei 2 alunos da USP. Notifiquei a faculdade, fiz postagem, expus. Quantas vezes eu já fui agredido lá? Quantas vezes os alunos foram responsabilizados? Nunca! Fui ameaçado de morte por 2 alunos. O que a USP fez? Nada. Por quê? A universidade pública no Brasil é aparelhado, principalmente os departamentos de humana, é aparelhado pela extrema esquerda. E aí o que acontece? O que acontece é que eu que vou lá propor debate dentro de uma faculdade que deveria ser um espaço para debate, eu sou o perseguido e o taxado como radical. E quem bate em mim, quebra a minha câmera e me persegue, é taxado como democrático e moderado. E nada acontece, a justiça não faz nada, a USP, diretor da USP vai lá passar pano, enquanto eu tava tentando gravar um vídeo, enquanto nos Estados Unidos você tem um espaço muito mais democrático. Além disso, ele perguntou aqui em relação aos investimentos. Eu sou a favor da gente melhorar os investimentos nas faculdades públicas. Eu sou a favor da gente melhorar o investimento nas faculdades públicas. Então tu tem uma advertênciazinha, porque estão falando que você fugiu do tema. Ele perguntou sobre faculdade, eu respondi sobre faculdade. O que foi, Aragão? Tá, uma advertência, relaxa, agora tem uma pra cada um. Continua então, vai. Pra além disso, eu vou devolver a pergunta aqui. Nós temos jovens que muitas vezes não têm necessidade de estar numa faculdade pública, federal e etc., mas que eles tiveram uma boa educação, estudaram em escolas particulares e eles conseguiram acessar essa faculdade. Eu queria saber se ele é a favor, o Guilherme aqui é a favor, da gente pegar, a gente investe 4 vezes mais no ensino superior em detrimento do ensino básico no nosso país, e o mais importante a gente sabe que é o básico, porque é o que traz as raízes de tudo. Eu queria saber se ele é a favor da gente cobrar de pessoas que têm condição de pagar em faculdades federais pra gente reinvestir isso no ensino básico. Pra ele provar que ele defende o pobre aqui. Porque eu defendo o pobre. Eu quero que o pobre tenha educação de qualidade desde o ensino básico. Quero que ele saia falando inglês da escola. Quero que ele chegue na faculdade com condição de competir com quem estudou em escola particular. Eu quero saber se ele vai defender aqui que o pobre tenha mais investimento no seu ensino. Porque hoje tem muita gente que teve boa educação, tem condição de pagar e não paga a faculdade federal. E muitas vezes tá lá e nem estuda. Vai lá, Cortez. Não sou a favor de você cobrar qualquer coisa em universidade pública, escola pública, UBS, em qualquer serviço público, você vai abrindo brecha para privatização. São serviços públicos que todo mundo tem o direito de estar lá e a gente paga eles através dos nossos impostos, que o Pavanato não sabe como que financiam as universidades. Então, ele vai para a USP, mas nunca se dignou a saber como que a USP é financiada. Você tá vendo? Começou um sensacionalismo para fazer o corte lá, ele nunca se preocupou, se perguntou como que aquela universidade se mantém, se está certo, se é pouco, é muito. Vou falar pro Pavanato. A USP e a Unesp e Unicamp, elas são sustentadas com uma cota parte do ICMS, que é o imposto que você paga por qualquer coisa que você compra, qualquer mercadoria, qualquer serviço, vem lá na sua nota fiscal. Essa cota parte que vai para as universidades é de 9,57%. Sabe desde quando, Pavanato? Desde antes da gente nascer, desde 1995, faz 30 anos. Só que de 30 anos para cá, as universidades elas dobraram de tamanho aqui no estado de São Paulo e você não teve você não dobrou o investimento nelas. Eu acho que esse é o grande problema que a gente tem nas nossas universidades hoje, mas fora o terrorismo que o Pavanato faz para ele ir lá e falar que apanhou e tal, sabe o que a universidade pública está fazendo? A UFRJ, no Rio de Janeiro, ela está produzindo um medicamento para tratar lesão medular de quem está tetraplégico, recuperar o movimento. A Unesp, onde eu tenho muito orgulho de ter estudado, ela tem uma parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência para desenvolver tecnologias e próteses para as pessoas que perderam um membro. A USP, que o Pavanato, semana sim, semana não, tá lá enchendo o saco dos estudantes, ganhando 26 mil reais por mês para ficar arrumando briga com adolescente, a USP mandou os médicos do Hospital das Clínicas essa semana, sabe para onde? Para Brasília cuidar do Bolsonaro quando o Bolsonaro teve piriri, passou mal. Então eu acho que ele deveria ter mais respeito e mais gratidão e valorizar a universidade pública. Ele não sabe nem como que ela é financiada, sabe? Ele quer criar essa lógica de que a universidade pública é um gasto de dinheiro desnecessário, que isso... As nossas universidades são um patrimônio do estado de São Paulo, que desenvolvem pesquisa, desenvolvimento econômico, em muitas áreas, e que você tem um vereador que, ao invés de valorizar, quer ir lá caçar confusão com o estudante. É uma perda. Lamento pela população que paga o seu salário. Vai lá, Pavanato. Agora tu tem... Os caras estão... Assim, eu tenho aqui, a produção tá dizendo que tu tem uma punição por se manifestar durante a fala do Cortez. Então tu tem 40 segundos aí. Vai lá. Ok. É interessante ver que ele realmente não defende que o aluno que tem condição pague na universidade e defende que a gente invista mais no ensino, do ensino superior, sendo que a gente já investe 4 vezes mais no ensino superior em detrimento do ensino básico. Então você aí, que com certeza concorda comigo que o ensino básico é fundamental e deve ser a prioridade, você entende que ele defende. Sabe por que ele defende? Ele citou aqui pesquisa, etc. A pesquisa acontece não é no departamento de humanas, não, tá? Não é lá onde a galera me agride, não, tá? Acontece com cientista sério.
Não acontece em quem faz baderna. Acontece com quem realmente tem que estudar. E eu quero ver, Guilherme, aproveita esse espaço aqui pra provar que você é um democrata e repudia quem me ameaçou de morte na USP e quem me agrediu na USP. Repudia. Prova que você é democrata.